Olá, eu sou Hudson Zanin, sou coordenador do CMB, o Centro de Manufatura de Baterias. Ele está aqui instalado na Unicamp e ele é fomentado inicialmente pelo Mover Fundep. Nós vamos apresentar aqui o quarto relatório semestral, concluindo o segundo ano do projeto. E esse relatório ele compreende junho de 25 a novembro de 25. Nós tivemos o apoio de todos esses parceiros, além das instituições de ciência e tecnologia. Nós avançamos nas atividades 3, onde adquirimos os maquinários, compramos esses maquinários, estão para chegar agora em janeiro. Estamos finalizando a conclusão do prédio ali, onde tem alguns detalhes ainda que eu vou comentar, e trabalhamos intensamente em processos, entendimento da montagem e testagem de células Pounce cilíndricas. Nós desenvolvemos métodos, processos para montar células Pounce, LFP, por exemplo, e cilíndricas. Montamos mais de 20 células de cada um, pelo menos, acho que na verdade muito mais, 20 que funcionaram da forma que a gente gostaria para montar módulos. Estamos indo para uma escala de 100, aumentar 5 vezes. Isso aqui não é um projeto de scale-up no sentido de produção em escala, é um projeto de processos, identificação de processos, de etapas, e nós temos realizado isso com alguma excelência. Temos desenvolvido células de 1 ampere-hora, algumas que já superam, outras que estão ainda a atingir, como o caso da Pounce e cilíndrica. Já fizemos células de 1 ampere-hora e algumas, as que mais se reproduzem com mais qualidade, aí na ordem da cilíndrica de 0,6. Estamos alcançando essa robustez. Estamos melhorando os contatos elétricos para reduzir a impedância, a resistência interna. Então, nós estamos garantindo essa infraestrutura porque um dos problemas principais que nós temos enfrentado é o estufamento da célula, porque ela vive em um ambiente de muita umidade, com gases que levam à evolução dentro da célula, gás dissolvido dentro dos nossos eletrólitos, e isso é muito ruim. Então, nós temos trabalhado para melhorar a qualidade da infraestrutura predial, né, ter uma sala seca que nos permita fazer isso. É nessa sala seca, ou zero umidade, ou até no máximo em alguns pontos 10% de umidade, nós temos que dominar os processos de tal forma que a gente execute a tarefa rapidamente. Então, o exercício do momento até que essa sala fique pronta é, de fato, aprender os processos e garantir que esses processos fiquem adequados para que nós gastemos o mínimo tempo possível no ambiente que a gente pode contaminá-lo com nossa transpiração, com nossa umidade, tá? Então, as próximas etapas é deixar esse espaço com excelência, excepcional, e produzir essas células, que é o entregável final, aí um dos entregáveis finais para a montagem dos módulos que desejamos. Tudo isso possível porque nós estamos tratando aqui de um timaço de pesquisadores que trabalham em sinergia, desde a minha coordenação até outros professores que têm grande excelência no desenvolvimento de processos, de engenharia de célula, de materiais, né? Então nós temos aqui o pessoal que está na gestão, mas que também está atuando ali na montagem dessas células de várias formas. Vamos trazer um novo pós-doc, o Jorge, para ajudar nessas tarefas também, e temos pós-docs focados no desenvolvimento de materiais. Então são vários tipos de materiais, LFP, NCM, grafite, polímeros, materiais poliméricos, eletrólitos que estão sendo aprimorados, e inúmeros bolsistas que têm desenvolvido não só a síntese dos materiais, como também o slurry, a tinta, né? O espalhamento, a compressão, a compactação, o calambramento, vários alunos de iniciação científica que executam essas tarefas, aprendem, nos ensina, e nós, em conjunto, aí, como um time, avançamos nessa evolução das células. Tem pedidos de compra desses dispositivos, desses materiais sendo realizados, que ainda não chegaram por conta do nosso espaço físico não estar apropriado. Estamos finalizando o espaço físico, que é a atividade 5, montagem de células, temos feito
boa parte delas na infraestrutura atual, para não haver atrasos, para que o aprendizado aconteça da forma que nós possamos. E aí temos montado várias células, temos montado quantidade de células, no caso 20 células aqui, já fizemos células de 1 ampere-hora, agora 20 células de 1 ampere-hora, estamos movendo para montar células, 100 células dessa mesma qualidade. Então esses processos estão acontecendo, essas etapas estão sendo concluídas, umas com mais rapidez, outras com menos, que umas dependem do espaço físico, as que não dependem já foram aceleradas, potencializadas de várias formas. Então essas atividades estão acontecendo. O espaço físico tem sido setorizado, nós temos entendido, por exemplo, bancadas em alguns casos, espaços superfícies que suportam os equipamentos, mas que não degasam, né, que não jogam umidade para o ar, são bancadas, espaços que suportam materiais, equipamentos especiais, porque quanto mais umidade estiver absorvida ali, mais energia elétrica nós vamos gastar. Um dos grandes gargalos tem sido a energia elétrica aqui, inclusive. Nós projetamos todos esses espaços com esses materiais e já estamos recebendo parte dessas bancadas, suportes de equipamentos e os equipamentos em si. Então tudo isso está sendo feito, o ar-condicionado instalado em alguns lugares, rede elétrica, rede de internet. Esses laboratórios estão sendo montados no próximo relatório 5, o 5º relatório semestral, isso já vai ser mostrado aqui para os colegas. Então, isso já é um compromisso nosso. Nós montamos essas células, como foi dito anteriormente, pintando os eletrodos, calandrando, eu vou mostrar na sequência, mas está aqui os cortes das células e o empilhamento dessas células, que foram cicladas de alguma forma, como mostrado aqui em A, e aí já com degasamento, corte, vedação, essas células vão funcionando, vão ciclando, e a gente vai degasando e vai fazendo o processo de funcionamento ao longo da ciclagem, vão vendo a degradação dessas baterias ao longo da ciclagem, e a gente tenta pegar as mais próximas, por exemplo, as que são mais similares para montar alguns módulos, testes iniciais. Daí a evolução dos módulos também. Aqui um exemplo das tintas que foram realizadas, do processo de calandramento, temos compactado esses materiais, feito aqui no caso diversos tipos de soldagem desses materiais para garantir que o melhor contato elétrico seja realizado e a menor impedância interna seja possível para ter a célula carregando na maior capacidade, no maior C, 1C, 2C, 3C. Tá aqui exemplos, quando a gente faz o corte, o enrolamento para a célula cilíndrica, exemplos de processos que nós temos aprendido ao longo da execução desse tipo de célula. Temos enormes desafios no processo de soldagem, de adição de componentes e assim por diante. Montamos inúmeras dessas células e temos aprendido a fazer isso aí no ambiente que nós temos hoje, para que no futuro próximo nós possamos gastar o mínimo de tempo possível num ambiente que tem 0 umidade ou 10% de umidade, depende do local que a gente vai estar. A gente vai explicar isso depois no próximo relatório. E aí, essas áreas secas não vão ser contaminadas com a umidade da nossa pele, tá? Esses dispositivos já foram montados e, como pode ser visto aqui, eles sofrem muito ainda com a qualidade do ar atmosférico ali ao redor, mas funcionam. Então esses dispositivos, tanto PAUD quanto cilíndrica, já foram montadas, as atividades estão sendo executadas. Algumas células já foram montadas com mais qualidade, cilíndrica, mas ainda nós estamos aquém do que nós gostaríamos de estar. Bem, além da divulgação para os pares, né, do artigo científico, nós temos feito, como mostrado no relatório, nós temos feito divulgação no LinkedIn. E amanhã, dia 28 de novembro, nós vamos receber aqui a ministra de Ciência e Tecnologia e nós vamos falar um pouquinho do CMB para ela, né? Falar um pouquinho do que é esse centro e como ele é importante para o Brasil. Nós temos montado algumas coisas, está aqui algumas imagens do centro em si, né? E pontos futuros. Então nós estamos buscando a sobrevivência desse centro para além do aporte fundamental e excepcional que o Fundep Mover nos proporcionou. Mas isso aqui tem que ir para além disso, tem que ter aporte sim do Estado, porque bateria é uma questão estratégica, é uma questão de soberania nacional, mas também nós precisamos encontrar recursos no setor de óleo e gás, no setor elétrico, em outros lugares que possam financiar
esse desenvolvimento nacional. Claro que nós vamos ter parceiros, joint ventures, com provavelmente grupos chineses no futuro, e o CMB tem que ser um centro de excelência com essa competência, com RH, com desenvolvimento de materiais, de todas as químicas possíveis, desenvolvimento de células. A gente falou de cilíndrica e prismática, mas nós precisamos ir para... cilíndrica e pound, precisamos ir para prismática também, precisamos entrar nessas frentes, nessas outras searas que são importantes que o centro domine, além da testagem, validação, certificação dessas células que acontecerá mais para o final do projeto, assim que essas células estiverem mais robustas. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a Fundep pelo financiamento, o avaliador do projeto por entender a complexidade, a robustez de tudo que a gente está fazendo, mas principalmente ao grupo de estudantes que têm ajudado a desenvolver isso aqui e vivido esse sonho de transformar essas tecnologias feitas dentro da universidade e tentar, de alguma forma, aproximar isso aí do setor produtivo, né? É isso aí. A ideia principal aqui é desenvolver tecnologia nacional com a melhor qualidade possível e fazer um movimento de transformar essa tecnologia em protótipo, em desenvolvimento e, quiçá, caminhar no sentido de transformar isso aqui em inovação, né? Levar isso para o mercado, e os desafios são absurdamente grandes. Então é isso. Sou o Hudson Sanin, muito obrigado pela atenção de todos que puderam assistir até aqui.